Olá, bem-vindos ao canal. Hoje mais um projeto da série sobre sistemas de automação. Estou aqui com mais uma central para apresentar o circuito para vocês. Como podemos ver aqui no nosso diagrama em blocos, então o projeto hoje vai ser uma central para o portão eletrônico. Vou fazer aqui uma simulação de algumas partes de uma central, representando aqui as funções do circuito que pode fazer o que? O acionamento do motor, fazendo com que esse motor então gire para um sentido, ora pare, depois gire para o outro sentido, bem como vamos também fazer aqui o controle da velocidade do motor, tá? Então aqui temos o motor para fazer a simulação, e através desse motor aqui nós vamos então conseguir determinar para qual sentido ele vai rotacionar, bem como a velocidade em que esse motor vai poder trabalhar, tá? Então esta central aqui vai fazer esse processo. Eu vou apresentar então para vocês parte a parte aqui, passo a passo, todo o esquemático aqui do circuito, tá? Vão ser aqui componentes discretos, nada de programação, nada de microcontrolador, componentes fáceis mesmo. Vamos utilizar então tanto a eletrônica analógica como a digital para poder montar o circuito, tá? Então, como podemos ver aqui, tenho aqui alguns circuitos integrados e alguns transistores que farão então todo o sistema aqui da nossa central de automação para o portão eletrônico. Então vamos iniciar aqui o projeto conhecendo as partes que compõem o circuito. Vou começar então apresentando aqui o esquemático através do diagrama em blocos para podermos entender o que vai acontecer aqui com os componentes para fazer então a ação do controle do motor para poder então acionar o nosso portão eletrônico. Então aqui no diagrama em blocos podemos então fazer algumas análises. Vamos aqui conhecer então a simbologia que vamos utilizar no nosso diagrama em blocos. Então aqui eu vou ter a tensão contínua, aqui os níveis lógicos. Eu tenho dois tipos de sinal no nível lógico, ou ele é baixo ou ele é alto, tá? O baixo ele é representado pelo 0 volts e o alto vai ser por 5 volts. Ou também eu posso classificá-lo como nível lógico 0 ou nível lógico 1, seja ele baixo ou alto. Ele sendo baixo, ele vai ser representado por 0 volts. E ele sendo alto, ele vai representar então pela tensão máxima do meu circuito, no caso 5 volts, tá? Então aqui tem os níveis lógicos. Aqui eu tenho o sinal pulsante, tá? Onde eu tenho a borda de subida e tenho aqui um instante em que ele vai ficar ao nível alto e depois a borda de descida, voltando aqui para o 0. E aqui eu tenho a forma de onda quadrada, né? Então onde eu tenho várias vezes a subida e descida do sinal, representando então a onda quadrada. Então essa simbologia nós iremos utilizar para demonstrar aqui no diagrama em blocos do nosso circuito da central do portão eletrônico. Então aqui no diagrama em blocos representa então todas as partes que compõem o circuito, né? Vamos então começar a analisar todo o esquemático aqui do diagrama em blocos para entender como vai ser o esquemático elétrico do nosso circuito. Nesta primeira parte vou iniciar analisando então a fonte de alimentação. Como eu vou utilizar o motor que ele é tensão de trabalho de 5 volts, vou utilizar então uma fonte de 5 volts. Porém, como vou estar utilizando circuitos discretos ali, circuitos de tecnologia CMOS, essa tensão de alimentação então desse circuito pode variar entre 3 a 15 volts, tá? Então, dependendo do motor que você vai utilizar no teu circuito, você escolhe então a tensão de entrada. Como o meu é de 5 volts, então a minha tensão é de 5 volts. O primeiro passo que eu vou analisar é que ao alimentar o circuito, a primeira coisa que vai acontecer é o LED Power, que vai indicar que a central está acionada, recebendo então a alimentação de 5 volts. Para a central poder funcionar, ela vai precisar então da seguinte função: receber um estímulo
um pulso de entrada. E onde vai ser esse estímulo, esse pulso? Vai ser aqui no externo que a gente tem. Então é aqui que vai entrar todos os pulsos que vai fazer o acionamento da central. Seja esse pulso dado manualmente através de um interruptor ou através de algum circuito remoto, como por exemplo através de controle remoto, utilizando então um receptor, ou através de Bluetooth ou mesmo Wi-Fi, e por assim vai. Tá? Então é aqui que entra todo o sinal externo que vai fazer o que? O estímulo para que o circuito possa identificar que recebeu então este comando e possa realizar então as ações de fazer o controle do motor, seja ligando, desligando e mesmo fazendo então o controle da velocidade do mesmo. Quando este estímulo então ele é dado, observe que temos aqui então uma borda de descida. Então o estímulo ele vai ser pulsionado aqui através do que? Da borda de descida. E essa borda de descida então vai fazer com que o primeiro temporizador, neste temporizador eu vou ter um delay. Esse delay ele é interessante ter porque para que ao dar esse pulso de entrada eu não tenha dois pulsos ao mesmo tempo, para que a central possa reconhecer então que ao pulso dado ela vai poder executar a ação. Ao caso, se eu tiver que dar dois pulsos ao mesmo tempo, a central ficará sem compreender qual é a função que ela tem que fazer. Então esse delay ele é importante para que eu dê um pulso, conte um tempo e fique liberado para dar então o próximo pulso. Com isso a central vai conseguir então identificar qual é a ação que ela tem que fazer, né? E na saída deste primeiro temporizador eu vou ter então um sinal pulsante aqui, com um ciclo que vai depender o que? Tempo em que foi determinado neste meu temporizador, né? Então aqui observando eu vou ter aqui, então enquanto ele recebe esse pulso de entrada eu vou ter então uma borda de subida e depois uma borda de descida. Então este delay vai fazer isso, vai dar este pulso, vai ao nível alto e depois volta ao nível baixo. E este sinal então ele vai ser enviado para o clock, tá? Então seguindo o caminho aqui ele vai ser enviado então ao clock do nosso contador, que é o responsável para determinar quando o motor vai ser ligado. Então ele recebe este sinal e aqui no contador ele vai determinar qual vai ser a saída que vai fazer com que o motor acione ou pare aquela ação que ele está realizando. Então este circuito aqui, ele é um circuito integrado, ao qual eu tenho diversas portas que eu posso estar utilizando para poder então determinar quais serão as funções a serem realizadas. Então, através do sinal de clock que entra no contador, ele vai então acionar alguma dessas saídas, fazendo com que alguma ação aconteça aqui no circuito. Observando aqui também, vamos ter outras entradas aqui para o nosso contador. Por exemplo, vamos ter aqui o sinal de reset e o sinal de enable, que é o sinal que vai habilitar o contador para que ele possa então realizar as funções. Para o sinal de reset, observe que uma borda de subida, quando enviada para o sinal de reset, ele reseta o nosso contador. E para que o circuito possa então funcionar, vamos ter aqui o enable. O enable estará então sempre recebendo aqui um sinal negativo, estará conectado ao GND para que o contador possa então realizar as suas ações. Então, para o controle do motor aqui nós vamos utilizar uma ponte H, que vai direcionar então qual é o sentido em que o motor vai girar, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para frente ou para trás, tá? Dependendo de como vai ser colocado no circuito. Então aqui nós temos o sentido, as setas indicam o giro do motor, tá? Este sinal então vem lá da saída do contador, vem para o driver que controla então a ponte H, e aqui ela vai então fazer com que o motor possa então girar para um sentido ou para o outro. Observando também temos a parada do motor, aqui indicado pelo LED. Então vamos ter um LED que vai indicar através então do sinal luminoso quando o motor estiver parado. Quando a ponte H então vai fazer com que o motor pare. Toda vez que o motor parar, então vamos ter aqui a indicação através de um LED. Quando o motor ele é então iniciado através do pulso de entrada, ele vai ter que ir até um certo ponto e parar. Neste caso, vamos precisar então determinar o que? O fim de curso, onde é o final da parada para o motor. Por quê?
Ele precisa iniciar e precisa também saber a hora que vai parar. Para isso, vamos fazer um novo circuito que vai então identificar quando o motor chegou ao final do seu curso. Para esse circuito de parada, então, vamos ter aqui o nosso sensor fim de curso. Este sensor fim de curso irá enviar então uma tensão DC para o nosso segundo temporizador. Este temporizador aqui, ele é do tipo automático. Quando ele estimulado aqui pela tensão DC, ele irá então fazer o que? O disparo automático. Neste caso aqui do pulso externo, ele sempre vai acionar aqui o delay quando receber esse pulso externo. E assim ele vai ficar esperando até o próximo pulso para fazer com que a próxima ação seja executada. Já no sistema automático, ele vai receber uma única vez e ele não vai mais fazer nenhuma ação. Tá? Então aqui no fim de curso, no sistema automático, ele recebe apenas um sinal e ali ele não vai fazer mais nenhuma função. Liberando então para que o motor fique parado e possa receber aqui a entrada do sinal externo para ele fazer a próxima ação. Então, temos aqui a mesma coisa. Ele vai enviar um sinal pulsante para o nosso clock do nosso contador de... Então, aqui temos a saída do nosso segundo temporizador automático, também um delay, né, que vai ter um tempo pré-determinado para poder fazer com que este sinal pulsante possa ser enviado ao clock do nosso contador. E assim ele vai fazer então a parada do motor. E esta parada, ela é indicada através aqui do nosso LED, que vai indicar que o motor foi parado quando o sensor fim de curso for acionado, né? Aqui eu tenho então as marcações das saídas que vai ser enviada tanto para a nossa ponte H identificar que ela tem que acionar o motor, ou mesmo a parada indicada através aqui do LED, né? Então essas aqui são as saídas que nós vamos ver depois no esquema elétrico para ser utilizado aqui nas ações de ligar e desligar a ponte, bem como desligar o motor. Então, para o controle da velocidade do motor, vamos ter aqui um gerador PWM, tá? Que vai fazer com que um sinal possa fazer aqui através do ajuste de velocidade, fazer então o envio dos pulsos que serão utilizados para fazer com que o motor possa aumentar ou diminuir a sua velocidade. Vamos utilizar então um gerador PWM, que ele é através da largura de pulso, através desses pulsos que serão enviados para a ponte H, vai fazer com que o motor então aumente ou diminua a sua velocidade. Com isso vamos ter então um ajuste manual que vamos fazer para que este sinal pulsante possa então ser enviado para a nossa ponte H, fazendo o controle então do motor, rotacionando então se ele vai precisar de maior ou menor velocidade. Este sinal PWM ele é então enviado para os dois lados aqui da ponte H, tá? Então vamos ter aqui o sinal sempre aqui pulsante do PWM sendo enviado para a ponte H, e quando o contador então indicar que a ponte H deve fazer com que o motor gire para um lado ou para o outro, o sinal PWM será enviado juntamente para a ponte H, fazendo com que o motor rode para um sentido ou para o outro, dependendo então do ajuste de velocidade que foi determinado aqui no gerador PWM. Apresentei então nesta primeira parte o diagrama em blocos do nosso circuito. Esse circuito aqui então composto pela central do portão elétrico. Então você viu que o circuito ele é formado por diversos blocos. Então eu vou dividir este projeto em várias partes, até para que o vídeo não fique muito extenso, tá? Então nessa primeira parte foi o diagrama em bloco. Nas próximas vou apresentar o esquema elétrico, bem como depois o funcionamento então da central que aciona então o motor. E depois, para finalizar aí o projeto completo, vamos apresentar então esta central aqui controlando o portão, utilizando então a parte mecânica. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, bem como os outros vídeos que já tem aqui no canal sobre a série Sistemas de Automação.